porque o gordinho tem fome. E ela não lenca não. Uma alegria muito grande estar aqui nessa data. Sempre nós estamos aqui há alguns anos, né? E sempre já falei, pai, vamos mudar esse programa aí, esse cronograma, né? Toda virada de ano, eu sempre tenho a oportunidade de falar aqui, né? Mas a bondade dos irmãos e a misericórdia de Deus também muito grande na nossa vida, nos permite estar aqui. Esse ano foi um ano atípico, diferente de todos os outros anos, né? Que nós já vivemos. Somente a história vai dizer de fato quem está certo, quem está errado, qual lado, quais escolhas, né, foram as escolhas acertadas, né? Porque tudo é muito novo, tudo é diferente, né? Até o vírus que está assolando o mundo se chama novo coronavírus, né? Sendo que nunca existiu um velho coronavírus. E a mídia tem feito o trabalho de causar temor, espanto, deixando a população num estado de choque, né? Num estado de pânico, num estado de medo. Claro que a gente tem o devido respeito também por essa enfermidade, mas tem aí seus alarmes, né? Que não ajudam em nada, não cooperam com nada, não colaboram com nada, mas que serviram para nos trazer até onde nós estamos aqui. O fato é que, como foi dito pelo pastor Valdemir, que me antecedeu, meu pai, nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui. Irmão, isso é de uma magnitude imensa, é grande demais para nós. Sabe, não apenas o coronavírus, mas a AIDS, o câncer, acidentes automobilísticos, a dengue, a febre, doenças, algumas que até estavam erradicadas do mundo, tiveram surtos na África, Ásia, no Brasil também, algumas delas, na Bolívia, América do Sul como um todo. Mas você está aqui, você chegou até aqui. Talvez eu não cheguei com tudo que eu estava no mês de janeiro, talvez eu não cheguei com as conquistas que eu tive em janeiro de 2020, mas eu cheguei aqui com vida. Alguns atravessaram a enfermidade, a doença, atravessaram dificuldades, mas eu vim dizer, você chegou aqui porque Deus escolheu você para fazer a diferença em 2021. Sabe, eu até disse para minha mãe, né? A gente vai envelhecendo devagar. E aí você vai deixando de lado algumas vaidades da vida. É quando a gente começa a pregar, você quer pregar para fazer o povo se emocionar, você quer que as pessoas venham com você para alguém dizer aí, olha, o cara prega bem, fala bem. E aí eu disse para minha mãe, teve um pregador lá em Goiânia, lá de Sinop, o pastor da nossa igreja lá, ele disse assim, eu não tenho essa vaidade mais não, isso aí é coisa de pregador novo, de pregador itinerante. Eu vim aqui te dizer, essa palavra de Deus não é para te alegrar, não é para apenas te animar fisicamente, nem emocionalmente, mas para que você estabeleça o seu espírito em um novo patamar. Meu irmão, Deus escolheu você para fazer a diferença, não na vida dos outros, mas especialmente na sua vida, no ano de 2021. Sabe, eu estava hoje de manhã, eu levantei um pouco antes das 7 da manhã, e aí eu passei ali em frente ao 2º grau, hoje, Estelanis Copanax Pacheco, né? Onde eu estudei, na presbiteriana, que nem existe mais no local aonde eu estudei. Eu fiquei imaginando, lembrando de alguns amigos que estão aqui, alguns amigos que já morreram. E eu disse, Senhor, me escolheu. Dentre tantos homens miseráveis, o Senhor me escolheu. Não me escolheu para ser uma pessoa de nome, não me escolheu para ser um homem de posses, não me escolheu para ter o meu nome escrito na história da sociedade, mas me escolheu para adorar, me escolheu para ter vida em abundância, ter vida em plenitude. Sabe, o dia 31 de dezembro é um dia importante demais, porque eu olho para minha família, eu olho para minha casa, eu olho para mim mesmo, eu tenho saúde, eu tenho força, a minha voz se abre para glorificar a Deus. Meu querido, eu quero que por alguns segundos você feche os seus olhos, levante uma de suas mãos e diga, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas eu estou aqui na virada de ano, com força, com saúde, para te agradecer pela minha casa, agradecer pela minha família. Talvez eu moro de aluguel, mas eu tenho um lugar para morar. Eu não comi a melhor comida do
do mundo, mas eu tenho algo para comer. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Deus te sustenta, Deus te mantém de pé, independente das adversidades. Deus escolheu você para ser a melhor versão de você no ano de 2021. Aleluia, aleluia. E dizendo isso, o meu coração muito se alegra. Vocês viram que Deus me deu filhos, né? Deu 3 filhas, deu muitas filhas. Hoje eu encontrei a Cristiane lá no mercado, ela disse assim: aquele versículo de povoar a terra você está levando a sério, né? Aí, mas segunda-feira passada eu encerrei minha história, fiz a cirurgia de vasectomia. Então, pastor Valdemir, liguei para o Luquinhas, que o Moisés também já fez, né? Luquinhas, agora é contigo, faz acontecer, e eu não consigo. Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, uma passagem bastante conhecida dos Evangelhos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35, conta a história de Jesus acalmando a tempestade. Deus tem trazendo algumas palavras no meu coração, né? Quando a gente vai envelhecendo e você começa a refletir na sua vida, você começa a conversar em alta voz com você mesmo, buscando chegar em algum lugar, refletindo, né? Hoje eu estava pensando, quando estava voltando, tinha deixado o carro em um determinado lugar, estava voltando a pé e pensando, quantas coisas eu fiz no passado que eu não faria hoje, eu faria diferente, eu responderia com mais paciência, talvez eu nem responderia, talvez eu pedisse perdão para alguém que eu magoei. E às vezes a gente tem aquela ansiedade, aquela força da juventude, né? Quando você vai envelhecendo, o Espírito Santo vai trazendo o que muitos chamam de maturidade. Nós sabemos que é sabedoria de Deus. E aqui nós vamos aprender alguma coisa sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem dos evangelhos, né, constam em mais 2 evangelhos, Mateus e Lucas. E Marcos faz uma transcrição literal daquilo que ele ouviu, porque Marcos não é contemporâneo de Jesus, né? Ele não estava com Jesus e também não é discípulo de Jesus. Certamente alguém lhe conta essa história e ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, repete pela 3ª vez a história que já estava no livro de Mateus e Lucas. Certamente porque Deus tinha uma mensagem para transmitir para a humanidade, assim como tem com toda a Bíblia. Mas especialmente essa passagem, que diversos pregadores Brasil afora têm trazido ensinos, doutrinas, estudos teológicos sobre esse fato. E certo que o mar da Galileia, este lugar aonde Jesus estava, antecedendo aqui no capítulo, ainda o capítulo 4, nos versículos anteriores, Jesus Cristo começa a pregar e a multidão o apertava de uma forma muito forte. E aí ele, para tomar distância e também para conseguir falar com todas as pessoas, a Bíblia diz que ele entrou no barco e se afastou um pouco da margem, porque a multidão apertava Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E na sequência deste ensinamento, desta parábola que ele disse ali, de várias palavras e doutrinas, chegando à noite, ele decide atravessar para o mar da Galileia. E da outra banda ali tinha uma cidade por nome de Decápolis, né, que é um lugar não muito frequentado pelos judeus,
mas Jesus buscava ali descanso, talvez um certo isolamento, e vai se deparar lá no capítulo 5 também com a história do endemoniado gadareno. Mas atendo aqui a passagem bíblica que nós acabamos de ler, essa passagem que é muito famosa, conta-se a história de alguns discípulos que estavam com Jesus, e que estava tudo bem, porque Jesus estava com eles. A vida ia seguindo uma rotina normal. Nós não estamos falando de homens que não têm conhecimento do mar, embora o mar da Galileia seja um mar pequeno ou um grande lago, e assim recebeu o título de mar. Mas são pescadores. Quando nós lemos lá em Mateus que Jesus começa a chamar os seus discípulos, nós vemos que em sua grande maioria eles são pescadores, são homens do mar, têm conhecimento de navegação. Nós não estamos falando aqui de pessoas inexperientes. Tudo isso é colocado para trazer para a nossa realidade a ideia, o conhecimento de como aquela tempestade que apertava aquela embarcação era uma tempestade forte. Não era uma tempestade comum, não era uma situação comum. Fato é que foi mencionado na Bíblia. Uma condição talvez comum naquela região, pequenas tempestades, uma chuva mais forte, uma situação talvez de tormenta em alto mar durante o estado da pescaria. Mas este momento específico foi trazido na Bíblia por pelo menos 3 vezes, para nos trazer alguns ensinamentos. E o fato é que aqueles homens, quando atravessavam o mar, e tudo estava bem, veja que Jesus dormia mesmo sendo uma pequena embarcação. É evidente que qualquer tempestade numa pequena embarcação vai trazer a água do mar para dentro daquele barco, e a pessoa que está deitada ali vai resolver levantar, porque a água vai pegar no rosto dele, vai bater no seu corpo, vai ser talvez uma água fria por causa dos ventos da noite. Mas a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Dentro dos vários sinais que nós temos em linhas implícitas aqui nesta passagem bíblica, também nós temos que Marcos é o único a citar que haviam outros barquinhos que acompanhavam a embarcação de Jesus. Mas quando nós continuamos seguindo aquela leitura, e a Bíblia diz que a travessia já está acontecendo, seguindo a vontade de Jesus para a nossa vida, nós abrimos aqui o nosso primeiro entendimento ou ensinamento, como queiram, que aqueles homens estavam seguindo a vontade de Jesus, deliberadamente não decidiram. Jesus Cristo era carpinteiro de profissão, a Bíblia relata isso, ele não era um homem do mar. Certamente Jesus, de frente do mar da Galileia, um mar de 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, ele não saberia a direção a seguir para ir para a outra banda, a banda oriental do mar da Galileia. Eles ouviram conselhos daqueles homens, mas Jesus disse: vamos para o outro lado. Sabe, querido, na nossa vida, e este ano de 2020 principalmente, foi um ano que nós fomos testados no nosso limite. Foi um ano onde nossas melhores habilidades foram colocadas à prova, assim também como os nossos piores defeitos, porque nós passamos num ano de inovação, um ano onde grandes fortunas foram quebradas, onde grandes governos, grandes estruturas públicas e particulares deixaram de existir, porque foi um ano diferente. Mas aqui a Bíblia relata também que aqueles homens foram colocados em algo novo, porque a Bíblia cita que foi uma grande tempestade, não apenas do mar, mas da fúria do vento também batia com ímpeto contra aquela embarcação. E aí eu continuo lembrando vocês que nesta história, nesta jornada, nesta aventura, eles estavam seguindo a voz de Jesus. E eu preciso te dizer, muitos pregadores têm trazido um evangelho de facilitação. Hoje a doutrina da prosperidade, como há alguns anos, já vem seguindo com uma força muito grande. Quando você vem para a igreja, e nós vamos começar agora o Projetando Vida, eu não quero que você mude os projetos da sua vida, não quero que você mude por causa disso que eu vou falar aqui, mas fatalmente nós encontraremos na nossa lista de desejos coisas financeiras e materiais, e quase nunca encontraremos um desejo de viver mais perto de Deus. Todas as profecias do Apocalipse estão se cumprindo, e eu preciso te dizer, Jesus está voltando.
Eu estava dizendo agora há pouco com alguém que na Argentina foi autorizado, foi legalizado, agora é normal fazer aborto, matar crianças no ventre da mãe das mulheres. O mundo está caminhando para um colapso social, um colapso moral, um colapso político, um colapso financeiro, e as pessoas estão vivendo deliberadamente como se isso nunca fosse acabar. E quando eu chego na presença do Senhor, nos poucos minutos que eu tenho para orar, para pedir alguma coisa a Deus, eu só consigo lembrar da minha mente capitalista. Eu não consigo pedir para estar mais perto de Deus. Eu estou dizendo isso para você porque aqui nessa embarcação também havia desejo no coração daqueles homens. Eles estavam lutando contra a vida, estavam lutando para salvar a sua vida, a sua história, a sua família, a sua posteridade. E Jesus estava ali do lado e ele estava dormindo. Eu corro para uma outra passagem bíblica. Quando Jesus Cristo falando com seus discípulos, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Sabe, querido, eu quero te dizer que 2020 foi um ano difícil, porque as pessoas se afastaram de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi o fechamento de igrejas Brasil afora, ordem demoníaca do diabo, tentando calar a voz do povo de Deus, e com isso houve um afastamento de Jesus. Mas eu quero te dizer que 31 de dezembro, Jesus está dizendo para você: eu ainda estou perto, eu estou à porta, eu bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou trazer paz, eu vou trazer bonança para a sua casa e para a sua família. Quando a gente começa a passar dificuldades, a gente começa a recorrer às nossas habilidades, talvez técnicas, científicas, obtidas ao longo de uma faculdade. Não, isso aqui eu sei fazer, eu consigo sair desse emaranhado, eu consigo resolver esse problema. E Jesus está dormindo do seu lado. A Bíblia conta que aqueles discípulos estavam em uma tempestade. Veja que, embora citando no início da nossa leitura a presença de outros barquinhos, no meio da tempestade é só você e Deus. Sabe, no meio da tempestade é somente você e a presença do Espírito Santo dele na sua vida. Não adianta dizer: eu estou perto do meu pai, eu estou perto da minha mãe, eu estou aqui com a minha família, com a minha esposa. Deus está te chamando para viver algo novo. Deus está te chamando para uma nova história. Meu querido, em 2019 eu estive aqui dizendo isso. É um ano de se aproximar de Deus, é um ano de viver na dependência de Deus. Nós não sabemos o que há de novo em 2021, mas eu quero te dizer que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Não está com as mãos recolhidas, mas Ele quer entregar algo na sua vida que te dê a paz de forma plena e eficaz. A gente é ligado demais. Nossa, e agora, meu Deus, ganhou esse político, ganhou aquele político, esse aqui é a favor da igreja, esse aqui é a favor disso, agora a igreja vai fechar, agora vai vir casamento homossexual por aí, agora a droga vai ser legalizada, o aborto vai ser legalizado. Sabe, com este mesmo sentimento, um dia Pedro questionou a Jesus: e agora, mestre, o que faremos sem você? O que faremos quando o Senhor voltar aos céus? Mas Jesus Cristo olhou para Pedro e da mesma forma que ele disse: eu falarei para vocês agora, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E Jesus estava dormindo. E aí chega um momento que, depois de discutirem tudo o que podia ser feito, de certo, já tinha subido vela, já tinha deixado vela, já tinha arrancado fora, já tinha jogado o peso daquela embarcação ao mar, eles resolveram acordar o mestre. Ei, tem um camarada aqui nesse lugar, hein, que pode fazer a diferença na nossa vida. Tem alguém no meio de nós que pode mudar a nossa história. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não sabem o que fazer no dia 4 de janeiro, na próxima segunda-feira, o nosso próximo dia útil.
Tem muita gente aqui que tem uma dívida grande demais e o banco já está te ligando, você está desempregado, a sua família está passando necessidades e você veio aqui como o último ar, o último suspiro, o último pedido de socorro, dizer: Deus, fala alguma coisa comigo. Oh meu querido, como boca de Deus, eu quero profetizar na sua vida. O Espírito Santo te olha, te contempla e te vê. Você pensa que está só, mas Jesus está contigo. Você pensa que Deus te abandonou, mas o Espírito Santo de Deus te assiste nas suas fraquezas e diz: eu sou contigo, a minha destra fiel não te deixa, não te abandona e não te esquece um minuto sequer. Talvez amigos já nos deixaram. Essa doença, esse coronavírus, esses protocolos de saúde, de segurança, nos afastaram das pessoas que nós amamos, mas nada, o apóstolo Paulo chega a dizer: nem a altura, nem a profundidade, nem o inferno, nem os céus, nem anjos e potestades poderão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada, nada. Eu quero que você se lembre apenas dessa frase. Se for lembrar de alguma coisa essa noite: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E eles resolvem acordar Jesus. Chama Jesus aí. Eu não sei o que passava na cabeça dos discípulos, pastor Lorival, que os camaradas que eram as feras da embarcação, né? Vamos chamar Jesus, né? Vamos ver o que vai fazer aí. A gente não conseguiu resolver. Você pensa que ali tinha só gente forte, pescadores de ofício, homens conhecidos na arte da pescaria e da navegação, evidentemente. Mas eles resolveram acordar a Jesus. Quando nós resolvemos acordar a Jesus, quando nós resolvemos despertar a Jesus, entrar em contenda, como é o termo bíblico usado para esses momentos, Jesus Cristo vem em nossa direção e a diferença acontece, porque aonde Jesus está, a diferença tem que acontecer. Não tem como ficar da mesma forma, não tem como ficar do mesmo jeito. Aonde Jesus está, o mal tem que sair. Tem uma música que diz assim: aonde Jesus está, a tristeza sai, a doença vai embora, a alegria chega, a fartura chega, porque aonde Jesus está, a diferença acontece. Na nossa vida, um momento de reflexão que você pode usar ainda nesses minutos que antecedem a meia-noite. O que nós podemos fazer? O que nós podemos pensar? Alguns momentos da nossa vida aonde nós poderíamos recorrer a Jesus e nós deixamos Jesus de lado. Nós deixamos Jesus de lado. Uma pastora disse uma vez que se nós trabalhássemos do tanto que nós oramos, talvez nós precisássemos orar do tanto que nós trabalhamos hoje. Oh querido, você precisa descobrir o que é viver na dependência de Jesus. Mas eu estou falando nitidamente na dependência de Jesus, na sua forma física, na sua forma natural, na sua forma emocional, em tudo aquilo que você tem ao seu derredor, que é humano, que é falível, que é mutável, que é pecaminoso. Viva, aprenda a viver na dependência de Jesus. Hoje eu estava brincando na piscina com a Luísa e Mariana, e eu estava lá no meio daquela piscina que é mais funda do que o tamanho delas, e elas olhavam para mim e diziam assim: papai, eu posso pular? Você vai me pegar, papai? Eu posso pular e onde você está, você vai me pegar, você vai me segurar? Sabe, nessa nossa vida, ô meu irmão, aceita isso na sua vida em nome de Jesus. Na nossa vida nós estamos vivendo em um grande mar e Jesus está lá no centro dizendo: pode pular, eu vou te pegar, eu vou te segurar. Sabe, os inimigos estão rindo de você, mas eu vou te segurar. Salmo 22 disse assim: assim como os nossos pais um dia clamaram e confiaram. Versículo 3 vai dizer isso aí: e o Senhor ouviu e atendeu a sua voz. Aqueles que estavam confundidos clamaram e esperaram, e o Senhor atendeu a sua voz. O versículo 6 do Salmo 22 vai dizer
isso. Olha, todos os que me veem zombam, olha lá, estendem um lábio, meneiam a cabeça dizendo, não falou de Jesus, não falou de Deus, não falou do Senhor, deixa que Jesus salva. E Jesus está dizendo, deixa na minha mão, deixa no meu cuidado, deixa debaixo de mim, eu tenho poder nos céus e na terra, para fazer um milagre na sua vida. Entre em 2021 confiando, entre em 2021 acreditando. Eu não sei se o seu propósito é um casamento, eu não sei se o seu propósito é ter filhos, de repente comprar a sua casa, o seu carro, eu não sei. Mas você está dizendo que isso aí é coisa de capitalista? Não, a Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se Deus é dono disso aqui, meu irmão, Ele tem o melhor dessa terra para você. Ele tem uma história nova, Ele tem um nome novo, Ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Sabe para quê? É para que você tenha felicidade plena aonde você estiver. E Jesus se levanta no momento que não havia mais esperança. Os barquinhos, já tinham ido embora, os amigos já tinham ido embora, o emprego já tinha ido embora, tudo acabou, salário, dinheiro, auxílio emergencial, acabou, seguro-desemprego, acabou, FGTS, acabou tudo. Mas a sua família está lá com fome, querendo dinheiro para novo alimento. Você está no meio do nada, ninguém pode te socorrer, ninguém pode fazer nada por você. Quando você chega no meio desse deserto, quando você chega no meio dessa solidão, dessa situação, somente Deus pode fazer o milagre na sua vida. Quem nunca viveu isso, não sabe o que é que eu estou falando. Mas quando você passa por essa situação, você começa a entender qual é o diferencial de Deus na sua vida. Um dia eu estava lá em Goiânia, fui lá no mercado, lá no caixa da loteria, uma das poucas vezes que eu já fui numa loteria. Saquei lá o último dinheiro que eu tinha, uns R$40, R$50, eu acho. Isso assim que nós casamos, né, Karine? E aí nós comemos ali, jantamos no dia anterior e fez o que deu para fazer. E acabou, irmãos. Irmãos, fala assim, acabou. Não estou falando para você que tinha um pouquinho para o resto da semana, não. Eu estou dizendo para você que acabou. E eu sei que foi um momento da minha vida, que quem conhece e acompanha a nossa família, sabe que toda a vida eu sempre fui concursado, sempre tive um emprego, nunca fiquei parado, né? Mas esse momento Deus me escolheu para me levar para o deserto. Eu estou te contando esse testemunho para aumentar a sua fé, para você saber quem é o Deus que você serve. Porque às vezes a gente vai vivendo uma vida e fica assim, sempre com saudade da igrejinha, saudade da história bíblica, saudade de quando Pedro andou sobre as águas, quando Moisés abriu o mar, como foi cantado aqui, subiu o monte. Mas eu preciso te dizer que esse Deus opera milagres ainda hoje, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E aí naquele outro dia de manhã, eu trabalhava num lava-jato, e aí o lava-jato estava fechado essa semana. E eu falei assim, Karine, você vai lá para a faculdade, lá, encontra sua mãe lá, dá um jeito, come lá com ela, eu não tenho mais dinheiro. E aí você, não, eu vou me virar, Deus vai dar um jeito. Eu espero que você nunca seja colocado nessa situação, mas se você estiver nessa situação, eu quero te dizer que o Deus que estava comigo está com você, Ele faz um milagre na sua vida. E aí, quando menos espera, me liga um cidadão, que é amigo, parente do meu sogro, Marquinho do Viveiro. E aí ele fala assim, rapaz, eu estou precisando resolver uns problemas em Goiânia, e preciso de um cara para dirigir para mim, porque eu não conheço Goiânia, mora no Pará. Uai, eu estou de boa hoje, posso te ajudar aí. E aí eu rodei com ele, evidentemente eu comi, lanchei, e aí foi ceia, meu irmão. Aí foi um negócio, foi de Israel. Já fomos para um hotel top, já comemos lá e aquela coisa abençoada. Mas eu sabia que em casa eu não tinha nada. E o meu coração de adorador não estava desesperado. Às vezes o medo bate a sua porta, foi cantado isso aqui. O medo quer fazer você recuar. O medo quer fazer você escolher outra pessoa para subir no monte no seu lugar. Porque você tem medo, isso é natural, é da nossa carne, nós somos seres humanos. Quando a gente chega aqui na igreja, todas as vezes que eu vou à igreja, eu lembro disso,
Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador dizendo isso aqui, sabe? Se a pessoa que está aí do seu lado soubesse de você, o que você sabe sobre você mesmo, você acha que ela estaria sentada aí? Se olha para dentro de você, tente ver quem você é. Você não é nada. Meu irmão, você não é nada. Você não é nada além de um título dado por outros homens falidos. Sabe, o carro que você tem ali não vale nada. Amanhã acontece uma tragédia, uma coisa, tudo se vai como pó. E às vezes a gente chega tão cheio de nós mesmos. Eu sou o teólogo, eu sou o pregador, eu sou doutor, eu sou formado, eu faço, eu sei, eu posso. E o Espírito Santo está olhando para você dizendo: você não é nada. Se não fosse a minha presença na sua vida, você não seria nada. E aí quando aquele tio ali, que a gente até teve esse único contato na nossa vida, minha esposa está aqui, sabe que eu estou falando da nossa história, e ele terminou e disse assim para mim: olha, André, eu não estive aqui no seu casamento, quando o convite chegou foi muito em cima da hora, eu moro muito longe daqui, eu não pude estar no seu casamento. Irmãos, estou falando de você coisa de 2 anos depois praticamente, mas eu queria te dar um presente. E eu liguei para a Wanda, que é a esposa dele, e ele disse assim: o que eu dou? Eu não sei o que eu dou, eu nunca fui na casa do cara, como é que eu vou dar um presente? Talvez ele já até tenha, né, o que eu vou dar, e vou dar presente repetido. E aí eu fiquei sem jeito. Então eu vou fazer um negócio aqui. Ele pegou um papelzinho que era um cheque dobrado, e ele veio e colocou no bolso da minha camisa. Disse assim: quando eu for embora, você abre. Irmão, você pensa, quem já foi casado, quem é casado aqui, sabe como é que é o começo. Quem é jovem e quer se casar, meu irmão, se prepara que você não sabe o vale, quando você levanta a primeira noite, sua mulher vira para trás e diz: você vai comprar o pão hoje ou eu? Que você é o provedor daquela família. Aí é onde aquele ditado faz jus à sua fama, é onde o filho chora e a mãe não vê. E eu estava com aquele cheque aqui, a Karine do lado aqui, saltitando de alegria, não sabia nem o que fazer, e eu doido para olhar que valor que era aquele cheque. Meu Deus, e agora como acontece uma coisa dessa justamente no dia da maior necessidade? E eu abri aquele cheque, era um valor muito expressivo naquela época, então nem se fala. Do jeito que nós estávamos, e do jeito que nós estávamos, nós corremos para o supermercado, fizemos ali compra de muito alimento, muito mantimento, e quando eu voltei para casa, eu deitei de noite, eu disse: obrigado Senhor, porque um dia os meus pais clamaram e se ouviu, mas hoje eu tenho experiência com Deus, de saber que Deus é Deus de provisão. Jeová Jireh é a tua providência, você não está sozinho nesse deserto. Meu irmão, eu estou te contando essa história aqui, para que você saiba que esse coronavírus não é nada, essa crise mundial não é nada, o medo que assola a população não é nada, diante da poderosa e onipotente mão do Senhor, todas as coisas se desfazem, porque é por Ele, é dEle, é para Ele, que são todas as coisas dos céus, debaixo dos céus e na terra, tudo é para a glória do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu podia vir aqui com uma campanha, uma mensagem, dentre tantas. Dentre tantas para te falar. 2021 vai ser o ano da virada. O ano da virada, prosperidade, vai arrebentar, você vai arrebentar. Carro que você nunca pensou na vida, você vai ter. Eu espero que você tenha. Eu espero que você tenha. Mas eu não te desejo nada tanto quanto eu desejo que em 2021 você tenha uma vida de intimidade com Deus. Oh, aleluia. Sabe, um dia eu li aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, e eu disse: Senhor, eu quero chegar no nível desse. Eu preciso chegar aonde eu acordo e viro para minha esposa e digo bom dia para ela, mas eu também preciso dizer bom dia Espírito Santo, porque eu sei que Ele está comigo.
Eu não posso te desejar nada. Talvez eu podia te desejar que você tivesse todos os sonhos realizados, que as portas de um emprego que você sonha, de um concurso, de, sei lá, de uma função pública, alguma coisa. Mas eu te desejo que em 2021 você seja cheio da presença do Espírito, cheio de Deus, que a sua casa seja cheia de Deus, que a sua família, a sua esposa, os seus filhos, todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, há um espírito de prostituição, de fornicação, de miséria, destruindo os casamentos, homens e mulheres que estavam estabelecidos enquanto casais, estabelecidos como famílias. Eu vejo homens velhos que largam suas esposas e se aventuram em outros casamentos em nome de Jesus. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus, seja cheio de Deus. Ou tenha misericórdia de você mesmo e diga em 2021, meu Deus, eu quero ser cheio da presença de Deus, eu quero andar contigo, Jesus, assim como aqueles discípulos que clamaram a Jesus, e Jesus Cristo fez o milagre. Que você encontre em Jesus este milagre, este anseio, este desejo, essa necessidade que você procura. E terminando a nossa leitura, Jesus se levanta e ele dá uma repreensão. A Bíblia não diz que ele manda o vento e o mar se acalmar. Ele repreende o vento e manda o mar se acalmar. Para cada situação da sua vida, Deus vai te tratar diferente. Eu quero que você saiba disso. Durante o procedimento, quando você está em tratamento com algum médico, algum sintoma de doença, até do coronavírus que seja, cada pessoa é exposta a um tipo de tratamento, porque a exposição ao vírus traz situações diferentes. Jesus Cristo vai tratar você de uma forma única e individual, porque apesar de tudo, ou acima de tudo, você é filho de Deus. O salmo que nós lemos, o capítulo 22, ele diz isso: as pessoas olham para mim, zombam de mim por causa da minha fé, mas isso não me deixa ser filho. Isso não tira a minha característica de filho, não tira a característica que um dia Jesus Cristo morreu, foi por você. Jesus Cristo não morreu para a humanidade, isso aí é conversa fiada. Jesus Cristo morreu por você, é você que ele estava pensando quando ele estava na cruz. E quando Jesus se levanta e faz aquele milagre de acalmar a tempestade, de uma forma geral, repreendendo o vento e acalmando as águas daquele mar, a Bíblia diz que os discípulos espantaram com o milagre de Jesus naquele dia. Feche os seus olhos. Eu quero dizer que o seu coração nunca imaginou, nunca sentiu, não subiu à sua mente. Eu não estou falando aqui para que o meu nome seja exaltado, eu nem me importo que eu não saiba do testemunho, mas você vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2021. Se você permanecer como igreja do Senhor, eu não estou falando apenas deste templo feito por mão de homens, mas eu estou falando do templo que é o seu coração, templo de Deus, templo do Espírito Santo do Senhor. Você sabe o que precisa ser limpo, você sabe as amizades que precisam ser deixadas de lado, você sabe as pessoas que têm prejudicado a sua família, o seu senso cristão, você sabe os lugares que você tem frequentado que tem te afastado de Deus. Se você estiver disposto a fazer como foi lido aqui, a temer ao Senhor e a renunciar andando nos caminhos de Deus, você não imagina o que Deus fará na sua vida no ano de 2021.
Você não consegue imaginar a cura, a transformação, o milagre de salvação, o batismo, o renovo com o Espírito Santo de Deus, ei, que está chegando na sua vida. Hoje você está sentado aí, amanhã você estará de pé aqui, porque haverá um tempo novo do Espírito Santo de Deus. Assim como Joel vaticinou há muitos anos atrás, dizendo: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O seu coração será visitado pela presença do Espírito Santo de Deus, e todos olharão e verão que você tem a marca da promessa de Deus na sua vida. Meu irmão, não esqueça de Jesus. Não deixe Jesus dormindo no barco da sua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nessas poucas palavras que eu disse aqui, nesses minutos, onde o Espírito Santo do Senhor me conduziu a falar sobre a tempestade da vida, que muitas pessoas têm sucumbido, têm se perdido na história de sua jornada aqui nesta velha e cansada terra. O Senhor não nos deixa esquecer que ao final havia um Jesus na embarcação, que acalmava a tempestade e fazia o milagre acontecer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar nessa igreja como homem do Senhor, como profeta de Deus. Não por vaidade, não por vanglória, não querendo projeção humana, mas debaixo da graça e da misericórdia do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar, meu Deus, a quebra de cadeias, meu Deus, demônios que têm aprisionado vidas no vício, na bebida, no cigarro, na prostituição, na pornografia, na fornicação, em conversas imorais e indecentes que desagradam ao Senhor. Meu Deus, homens que não têm honrado o princípio conjugal do seu casamento, mulheres que não têm honrado o princípio matrimonial do seu casamento, filhos que não estão convertidos aos pais, filhos rebeldes, teimosos, desobedientes, que não honram pai e mãe. Meu Deus, pai que causa ira nos filhos, raiva nos filhos, não consegue ter uma postura moral, uma postura cristã diante dos seus filhos. Meu Deus, obreiros que têm o seu ministério adormecido, eu quero ministrar em nome de Jesus, que 2021 será o ano da excelência, 2021 será o ano da nova vida, será o ano novo, o ano da transformação, o ano da presença e da comunhão do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, para que todos possam ver que esta cidade pertence a Ti, o nosso estado pertence a Ti, a nossa nação pertence a Ti. Eu quero repreender, Senhor, dos governos públicos, municipais, estaduais e federais, toda ordem contra a igreja do Senhor, que busca legalizar o aborto, o uso de drogas, a criminalidade. Pai, em nome de Jesus, está repreendido dos nossos lares todo mal, para que a presença do Espírito Santo de Deus seja realidade dentro das famílias deste lugar. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se esqueça, meu querido, não se esqueça, nada escreve a sua história, nada pode definir quem você é. O seu passado não importa mais. Eu vejo hoje muitas pessoas que sofrem principalmente doenças emocionais, pessoas que tinham tudo, sabe, pastor Valdemir, para ser feliz. A pessoa tinha tudo para ser feliz e não é, porque uma palavra do passado, uma condição, uma conduta, talvez uma mãe, um pai que não foram ali naquele momento, usados por Deus, falaram uma palavra e isso tem te arrastado até hoje. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que o seu passado não importa mais, as coisas velhas já ficaram para trás, tudo é novo na presença de Deus, o ano é novo, a história é nova, a promessa se renova, a promessa é a mesma, mas ela se renova todos os dias. Deus não se esqueceu de você, Deus sabe de tudo que você passa, aquilo que só você e o seu travesseiro sabem. Deus contempla e te vê, e Ele vai trazer a vitória na sua vida, em nome de Jesus. E seja sentado. Deus abençoe, pastor Valdemir, por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, possam consolar vocês,
neste momento de tanta dificuldade, né? Um momento de tanto achismo, de tanto conflito de competência de governo. A gente quer falar uma coisa, o governo quer fazer outra. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal estão batendo de frente a frente o tempo todo. A gente não sabe nem mais o que seguir. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é a sua luz, Jesus Cristo é a sua salvação. Você não está perdido, sua história não é por acaso. A sua história não é por acaso. Deus escolheu você para ser o diferencial nessa nova geração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o André, que nos trouxe essa palavra poderosa nesta noite. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão e irmã que ouviu atentamente o recado dos céus